Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que é meu aluno da segunda série do ensino médio. Mais uma aula com o professor Regis, sem atividade avaliativa. Se não tem atividade avaliativa, por que a aula? Para a gente manter uma proximidade, isso é importante. Acho que já estamos cansados, né? Todos nós estamos cansados. Quando eu digo cansado, nós aqui, professores, que estamos fazendo as atividades e você, aluno, que estava realizando as atividades. Principalmente esse sistema de aula online, ele vai cansando mesmo. Então eu diminui um pouco as atividades. Vai ser aqui sem atividade, semana que vem tem atividade. Eu já havia mandado uma atividade lá atrás, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre ética e moral. Por que eu vou falar sobre ética e moral? Porque a aula de hoje no Centro de Mídias foi reprise do dia 29/10. Como que eu sei? Porque eu tenho aqui o meu diário de bordo, que é o meu diário de práticas e vivências, com o resumo de todas as aulas do Centro de Mídias. Então, dá para saber, né, gente? Se você estiver realizando aí também o seu diário, você deve ter percebido. Ética e moral. Quando se fala em ética e moral, eu gosto muito de falar sobre um mito de Platão, o Anel de Giges, tá bom? Então, ética e moral você já viu que são diferentes, né? Moral e ética, tá? Moral geralmente é aquele conjunto de regras estabelecidas pela sociedade, ele muda de sociedade. Professor, mas às vezes fala em moral filosófica, a ética, tá bom? Então, quando nós falamos da ética, por que eu gosto do anel de Giges, né? Porque quando aquela pessoa que encontra um anel gira aquele anel, ele fica invisível. E aí vem a pergunta, porque é fácil saber se comportar quando todo mundo está te observando, mas e quando as pessoas não estão observando? Por isso que eu gosto muito do conceito ali que é trabalhado com o professor Clóvis de Barros. Tira esse ezinho que está ali, ética, né? É ética. Às vezes sai errado ali, tá? Ética é você com você mesmo, né? Ética é você com você mesmo. Nós já falamos sobre esse exemplo. Eu sempre falo para você pensar em relação a uma prova, né? Então, por exemplo, você vai realizar uma prova, tem alguém te observando, você não cola, né? Porque a pessoa está ali do teu lado. Ah, mas o professor saiu da sala de aula, agora é você com você mesmo, né? Seus valores agora vão falar muito alto ali, tá? Que são valores, o professor também já falou lá na aula passada para vocês sobre os valores, são construídos socialmente. Muda, os valores não são os mesmos, né? Então, por exemplo, eu tenho os valores que foram incutidos aqui em mim. Aí é Aristóteles, o hábito, né, de tanto observar minha família. Aí vai entrar aquela questão do processo de socialização primário, processo de socialização secundário, tá bom? Então, ética e moral. Coloquei alguns vídeos para você lá no começo, falando também um pouquinho na aula passada, né? São vídeos de complemento que eu coloco para você poder realizar a sua atividade, tá bom? E nós vamos aqui para a sociologia. Estabelecidos e outsiders, né? Pergunta ali é interessante, aquela pergunta, né? Você já se sentiu um estrangeiro, um outsider, né? Aquele que é o diferente? Quantas vezes nós não sentimos, né? Nós não nos sentimos dessa forma, né? Achei legal a professora que falou hoje, né? O professor também se sente muito assim quando ele chega numa escola, principalmente quando ele não é efetivo, né? Os olhares que vêm para ele, tá bom? E eu coloco ali a questão do refugiado, né? Se coloque na posição do refugiado, né? Para você, fala-se muito no refugiado, né? A gente fala muito, né, das pessoas que entram no outro país de forma ali, né, clandestina, mas e se você estivesse naquela situação, tá bom? Então, são os refugiados, aí vai surgir o conceito de xenofobia, né? A versão ao estrangeiro, tá bom? Então, fechou ali para você, nós falamos aqui. Vou repostar um vídeo que nós já fizemos, nós já falamos sobre estabelecidos e outsiders lá no começo ainda das aulas online, foi bem no comecinho. Vou colocar um vídeo que tem lá um exemplo muito legal para você, tá bom? Muito obrigado pela sua participação
Busca ativa continua. Tem muita coisa aí, se você entrar lá no canal do professor, né? O Regis Oliver, você vai ver que tem muita informação sobre a busca ativa, reprovação. Então, a busca ativa agora é importante. Você que não fez nada, chegou o momento, gente. Eu estou falando faz tempo isso. O momento é agora. O momento era no terceiro bimestre. Não foi no terceiro bimestre? Corra, tá bom? Entre em contato aí com as suas escolas, você que ainda não fez nenhuma atividade. Muito obrigado pela sua participação. Até uma próxima videoaula com o professor no canal Regis Oliver.